pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu quero abrir os trabalhos hoje lendo um texto belíssimo do Osho que vai ao encontro do tema que eu vou abordar, que vocês já viram aqui no título do que se trata, né? Ele fala o seguinte: você tem que decidir ser você mesmo. Você tem que tomar sua vida em suas próprias mãos. De outra maneira, a vida vai seguir batendo em sua porta e você nunca estará lá. Você estará sempre em algum outro lugar. Se você tinha que ser um dançarino, a vida virá por aquela porta, porque ela pensa que você é um dançarino. Ela bate na porta, mas você não está lá, você é um bancário. E como a vida vai saber que você se tornou um bancário? Deus vem a você da maneira que Ele quer que você seja. Ele conhece apenas aquele endereço, mas você nunca é encontrado lá. Você está sempre em algum outro lugar, escondendo-se atrás da máscara de alguém que não é você, com os trajes de alguém que não é você e usando o nome de alguém que não é você. Gente, eu sempre fico emocionada quando eu leio esse texto, né? Porque é interessante a gente perceber como Deus está sempre batendo na nossa porta. Mas se a gente não estiver lá, ou seja, se a gente não estiver presente, exercendo a nossa excelência, a nossa vocação, cumprindo o nosso propósito de vida, Ele vai bater e não vai nos encontrar. Porque quanto mais identificado com aquilo que é falso em nós a gente estiver, mais distante da nossa verdadeira essência a gente está. E é interessante a gente perceber como muitas vezes a gente está vivendo uma vida que é uma idealização de uma outra pessoa. Pode ser de um artista, pode ser de alguém da família, de um parente, de um amigo, né? Às vezes você construiu a sua vida se baseando em ideais do ego, e o ego ele é formado pelo social, por aquilo que vem de fora, né? Por crenças externas. E muitas vezes, quando você se dá conta, em algum momento da vida, quando você fica um pouco autoconsciente, você olha para você, você percebe que você tem um constante sentimento de estar desencaixado, de que a vida não tem sentido, de que nada te alegra verdadeiramente, está tudo um tédio. E aí quando você começa a tomar consciência disso e olhar para dentro, você percebe que você aprendeu que tudo aquilo que é você é o seu falso eu, que é o ego. E tudo isso vem de fora, por isso é uma ilusão. Você percebe que você nunca aprendeu a desenvolver o pertencimento interno, você nunca se encaixou. O que é se encaixar? É você se encontrar, é você olhar para si mesmo com os olhos do ser real. E não com os olhos ilusórios do ego, que tem uma percepção nublada que não tem nada a ver com quem você é de verdade. E às vezes você se dá conta que os sonhos que você está vivendo, que a vida que você escolheu para você, não foi você que escolheu. Você se deixou escolher. É como se você tivesse permitido que forças externas, agentes externos, começassem a controlar a sua vida. E aí quando você se dá conta, você está vivendo uma vida para atender as demandas da sua mãe, ou do seu pai, do seu irmão, da sua avó, do seu tio, do seu professor. Você não está vivendo a sua vida, a sua excelência, a sua vocação, porque você nunca aprendeu a se autoconhecer. Você achava que aquilo que as pessoas diziam sobre você era real. E as pessoas em geral, elas têm o hábito, né, de nos julgar. Quem nunca? A gente também faz isso com os outros. Quando eu falo as pessoas, eu também me incluo, né? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente começa a julgar essa pessoa, né, de acordo com determinados paradigmas e preconceitos. E aí quando a gente se dá conta, a gente já enquadrou essa pessoa dentro de uma caixinha. E aí sempre que a pessoa tem atitudes que fogem dessa caixinha, a gente não entende. Mas como assim? Mas essa pessoa tem que ser desse jeito. Ela só pode ser isso, né? E o ser humano é extremamente complexo. A gente tem diversos lados, né? A psique do ser humano é extremamente complexa. Todo mundo tem luz e sombra. Às vezes uma pessoa consegue expressar melhor a sua luz, às vezes outra pessoa está mais identificada com a sombra. Mas todo mundo tem essa dualidade dentro de si. É
É claro, quando uma pessoa se ilumina, o nível de identificação com o ego diminui, então ela tem mais condições e recursos para expressar a própria luz. Mas isso não significa que ela tenha superado 100% a sombra. Um tanto de sombra ela tem que ter para conseguir viver aqui na 3D, que é um mundo de dualidade. E muitas vezes, quando a gente está desencontrado da gente, a gente não aprendeu a se enxergar com os nossos próprios olhos, através da perspectiva do ser, a gente fica vivendo vidas que não são nossas e realizando trabalhos que não tem nada a ver com a nossa excelência. Muitas vezes a gente deixa uma vocação de lado por medo, ou porque aquela vocação não corresponde a uma idealização de uma pessoa que a gente ama, né? E que nos ama também. Só que essa pessoa também tem uma percepção nublada por uma série de desejos, de expectativas, e é muito comum da gente ver isso acontecendo, né? Às vezes sua mãe ou seu pai tinha vontade, sei lá, de ser um dançarino e ele começa a cobrar isso de você, a projetar os sonhos dele em você. E por isso ele não te enxerga, ele quer se realizar através de você. E quando você se dá conta, você está vivendo a vida que a sua mãe gostaria de ter vivido ou que o seu pai gostaria de ter vivido, mas ele reprimiu isso nele. Ele não se realizou. Ele está te usando para realizar um sonho dele, como se você fosse uma extensão dele, não um indivíduo que ele criou para o mundo. Você sabe que a educação de um pai e de uma mãe deu certo quando o filho dele cria asas e vai para o mundo, se desprende, quando o filho cresce, amadurece, evolui, né? E não quando o filho fica ali como um autômato, cumprindo todas as expectativas do pai e da mãe. E amadurecer, gente, é reconhecer que muitas vezes, para a gente seguir os nossos sonhos, seguir a nossa vocação, o nosso propósito, muitas vezes a gente vai frustrar pessoas que nos amam e pessoas que a gente ama. Isso é amadurecer, isso é ir para a vida. Talvez você exercer a sua vocação vai quebrar a expectativa da sua mãe ou do seu pai. Paciência, esse é o preço a se pagar para você ser você mesmo. Se a sua mãe ou o seu pai não é capaz de entender, ou fica te cobrando, ou querendo te controlar, talvez ele não tenha entendido, ou ela não tenha entendido que criou você para o mundo. E não para saciar as expectativas do ego dele. O pai, uma mãe, quando ele realmente te ama, ele vai querer ver você feliz, realizado e não enquadrado dentro dos ideais do ego dele. Claro, eles podem sugerir coisas por te amarem, por terem mais experiência de vida, mas uma pessoa que realmente te ama, ela não fica querendo te enquadrar numa expectativa pré-concebida. Ela te inspira a você exercer o seu verdadeiro potencial. O Osho, inclusive, fala isso, né? Que quando a gente quer ajudar alguém, a melhor ajuda que a gente pode dar é inspirar a pessoa a ser quem ela realmente é e não ficar se projetando nela, tentando controlá-la para que ela seja aquilo que você acha certo. Às vezes, para você, casamento não é algo interessante, você não tem vontade de se casar, e aí você fica achando que todo mundo tem que agir da mesma forma. Mas para uma outra pessoa, por exemplo, o casamento é visto como um sacramento super importante e a pessoa sente que aquilo é para ela, que ela tem que se casar. E se você, ao tentar ajudar essa pessoa, ficar falando, não, você não pode casar, porque casamento é uma instituição falida, porque isso, porque aquilo, você está se projetando na pessoa. Você está falando aquilo que você acha bom para você. Isso não é ajuda. Você não está enxergando o outro, você está se projetando nele. E muitas vezes a gente comete esse equívoco com a intenção de ajudar outra pessoa. A gente não enxerga a necessidade específica da pessoa. A gente se projeta nela e fala para ela coisas que seriam boas para nós, de acordo com a nossa realidade, com o nosso nível de consciência. Mas o que é bom para você, o que faz sentido para você, pode não fazer sentido para o outro, porque as pessoas têm níveis de consciência diferentes, as pessoas têm missões de vida diferentes, projetos reencarnatórios diferentes. Tem pessoas que têm uma missão com o coletivo, tem pessoas que vieram para esse mundo com um propósito, mesmo de serem muito conhecidas, de fazerem um trabalho para a coletividade. Isso faz parte do projeto reencarnatório que a pessoa elaborou junto com os mentores espirituais, antes de vir para esse plano. Claro que esse é um canal espiritualista, então eu estou falando para quem acredita nessa abordagem. Então isso foi construído antes da pessoa vir para esse plano. E quando ela vem e realiza aquilo, a alma dela vibra. Ela fica rodeada por um sentimento, por uma aura
de alegria, porque ela está conectada com o eu real, ela está cumprindo o verdadeiro propósito, entende? Então ela se sente encaixada, conectada, né, naquilo que ela realmente é. Por mais que haja adversidades na vida, ela não se deixa paralisar por essas adversidades. Ela continua no caminho, porque ela sabe da verdadeira missão, da verdadeira vocação, ela tem princípios, ela tem valores estruturais sólidos. Ela não fica bambeando, um falou uma coisa, ela vai por aqui, outro falou outra coisa, ela vai por ali. Ela não fica identificada com a mente, porque ela sabe quem ela é. A pessoa que sabe quem ela é, ela não se deixa abalar por aquilo que é periférico, porque ela já encontrou o essencial, parafraseando Osho, né? Então não é porque alguém fez uma crítica para ela que ela vai se deixar abalar e desistir de tudo, porque ela sabe do potencial dela, ela sabe quem ela é. Ela tem consciência da verdadeira missão, mesmo que aquilo não seja tão explícito, mas ela sente que tem que ir por um determinado caminho. Então, independente de adversidades, de crítica, ela continua firme e forte para realizar aquele propósito, porque ela sabe que é aquilo que faz a alma dela vibrar, é aquilo que traz sentido para a vida, é aquilo que eleva a amorosidade dela, que a conecta com a fonte. A gente sabe os sentimentos que fazem parte do nosso verdadeiro ser, porque quando a gente toma consciência desses sentimentos, eles aumentam. Os sentimentos negativos ou as emoções negativas, a gente sabe que elas são ilusórias, porque quando a gente toma consciência delas, elas somem. Isso vem da filosofia oriental, aprendi muito isso com Osho. Se você tomar consciência da raiva, se você observar a raiva some. Se você observar o amor, ele não some, ele aumenta. Então isso te faz perceber que o amor é uma virtude que faz parte da essência humana. A raiva não. A raiva, ela é uma emoção, né, que ela acontece porque a gente vive num mundo de dualidade, então não tem como a gente negar que a raiva existe, ela faz parte desse mundo de dualidade. Porém, quando você observa a raiva some. Isso te mostra que você não é a sua raiva. Quanto mais você aprende a observar esses sentimentos, né, essas expressões mais densas das suas emoções, quanto mais você aprende a observá-los, menos você vai se identificando com eles. E observar é justamente uma forma de você tomar consciência, de você não reprimi-los, entende? Porque não adianta você reprimir, falar não estou sentindo raiva, sendo que você está com muita raiva. Quando você observa, quando você traz para a consciência, como falou Osho, a tendência é que aquilo comece a diminuir, porque você observou. E aquilo que você observa, que você traz consciência, o que não é real começa a sumir. Inclusive, esse texto do Osho, né, sobre a importância de você ser você mesmo, me lembrou de um filme da Disney, né, que eu assisti, da Pixar, que eu assisti recentemente. Na verdade é um filme de 2017, mas eu só assisti faz uma semana, mais ou menos. E é um dos filmes da Disney que eu mais gostei até agora, que mais me impactou, que se chama Viva, a Vida é uma Festa. O título nem é tão impactante, mas a história é muito legal, gente. É muito interessante. Basicamente, falando da sinopse, fala de um garotinho mexicano, né? Eu tô falando que ele é mexicano porque faz parte do contexto do filme, porque fala da festa dos mortos, do Dia dos Mortos, né? Que eles têm esse hábito lá no México, no Dia dos Mortos, de colocar a foto dos antepassados para poder reencontrar os antepassados, né? E é bem interessante porque é um garotinho que tinha a vocação de ser músico. Só que a música dentro da família dele era muito mal vista, porque ele teve um tataravô que até então, eu não quero dar spoiler, mas o tataravô ele era visto como uma pessoa que abandonou a família por causa da música. Depois, no decorrer do filme, a gente vai entendendo o contexto, né, no qual isso aconteceu. Mas aí a família era uma família que se tornou uma família de sapateiros e que ignorava a música ou qualquer tipo de expressão musical. E eles abominavam essa vocação do garotinho. Sempre que ele expressava essa vontade de cantar, de dançar, de tocar um instrumento, eles abominavam. Não, porque não pode ter música aqui nessa família não tem música de jeito nenhum. E é muito interessante, é muito bonita, né, a trajetória do garoto e a relação com os ancestrais, a transformação que os ancestrais tiveram por conta da vocação desse garoto. É um filme lindo, gente, vale muito a pena vocês assistirem.
E é interessante a gente ver que o garotinho tinha tanta convicção na vocação dele, que mesmo com tantas oposições, tantas adversidades, ele passa o filme inteiro, né, lutando para expressar esse sonho, para expressar esse talento. E aí ele tem contato com os ancestrais. É bem bacana você ver essa relação com a família, né? Como é difícil para uma pessoa expressar uma vocação. Quando ela não tem o apoio da família, muitas vezes ela se sente culpada, se sente traindo o sistema familiar. E muitas vezes o preço que você tem que pagar para você ser quem você é frustrar as expectativas de alguns familiares. E mesmo com a reprovação deles, você seguir o seu coração, seguir sua luz, seguir seu caminho, né? Então a trajetória desse garotinho é muito bonita, é muito tocante, é um filme bastante comovente, super recomendo para quem ainda não viu. Pode te ajudar também a entender algumas questões sobre a sua própria vida, sobre a sua própria vocação. E é muito interessante a gente perceber, né, o sentimento de realização pessoal que a gente tem quando a gente está sendo a gente mesmo, porque esse é um sentimento que nos aproxima da fonte criadora. Você sabe que você está próximo da fonte criadora quando a sua vida tem um sentido independente de adversidades externas. É o que eu sempre falo aqui. O nosso grande treino é aprender a ser o lótus no meio da lama, né? Porque esse mundo é dual, ele é caótico, ele é cheio de problemas, mas o tanto que você se identifica com o caos, com a sombra, que não é o seu eu verdadeiro, vai fazendo você limitar as suas possibilidades e muitas vezes faz com que você responsabilize agentes externos pelo fato de você estar infeliz com a sua própria vida, pelo fato de você não ter conseguido atingir uma determinada meta. Você começa a atribuir isso a questões familiares, enfim, sociais, e você não percebe que muitas vezes você pode estar usando isso como válvula de escape para tentar se auto-boicotar, porque muitas vezes o exercício da sua missão, da sua excelência, ia fazer você frustrar a expectativa de muitos familiares. E aí você não quer ter que olhar para isso, você não quer ter que lidar com essa dor, então você prefere começar a responsabilizar o externo, ao invés de olhar para si mesmo. E aí eu gosto muito do pensamento estoico, né, que é uma filosofia que está muito em moda hoje em dia, felizmente, porque é incrível. O pensamento dos filósofos estoicos é realmente muito libertador. E dentro do estoicismo, eles falam muito sobre você não conseguir controlar algumas coisas e conseguir se desapegar daquilo que você não pode controlar, mas você pode sim controlar a sua reação em relação às coisas que acontecem. Então, tem coisas que chegam até nós, pelo fato da gente ser inconsciente, a gente não sabe que aquelas coisas, em algum nível, elas dizem sobre nós, né? Mas independente disso, mesmo que você não saiba que de alguma forma aquilo espelha algum aspecto da sua sombra, quando algo chega até você, você pode sim controlar a sua postura diante daquilo. Você pode se sentir uma vítima e se lamentar, você pode desenvolver recursos internos que você nem sabia que tinha, você pode agradecer a oportunidade de aprendizado. Veja, a situação é a mesma, mas é o seu nível de consciência que vai determinar a sua postura diante daquela situação específica. Por isso que quanto mais você expande a sua consciência, você não deixa de ter problemas, mas você deixa de se identificar com eles, porque a sua postura diante daquilo muda. E é justamente a transformação da sua consciência que te permite ser o lótus no meio da lama. Você não fica naquela ilusão, muitas vezes infantil, de achar, o mundo tem que mudar, o mundo tem que ser cor-de-rosa para eu ficar bem, a minha família tem que mudar, os meus amigos têm que mudar, o fulano tem que mudar para que as coisas aconteçam. Você não fica mais nessa postura passiva, responsabilizando o mundo externo, porque você não tem uma visão materialista da realidade. Você percebe que tem coisas que cabem a você fazer. E na medida que você expande a sua consciência e passa a se identificar menos com o externo e desenvolve, portanto, o pertencimento interno, esse sentimento interno de lar, você começa a perceber
que mesmo diante de uma adversidade, você consegue enxergar uma bênção, porque o seu nível de consciência está treinado a focar na luz e a não se identificar com a sombra. É claro, isso não acontece do dia para a noite, é treino. Muitas vezes a gente precisa sim da ajuda de profissionais de saúde, como eu sempre recomendo aqui. Se você está vivendo dores emocionais, angústias com as quais você não consegue lidar sozinho, busque ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, que vai te ajudar a acolher essa angústia. Esse profissional é treinado para isso, né? Para te dar esse acolhimento, para te ajudar a lidar com essas situações através de um novo olhar, de uma nova perspectiva. Procure associar a esse tratamento com um psicoterapeuta, associe a isso meditações diárias, que você vai percebendo que cada vez mais você vai se desidentificando gradativamente das ilusões do ego. Ah, Gisela, não tenho dinheiro para fazer terapia. Bom, é importante que você saiba que no SUS você encontra tratamento gratuito ou a preços simbólicos. Nas clínicas escola de psicologia você também encontra tratamentos gratuitos ou a preços simbólicos. Na internet você encontra profissionais de saúde mental que fazem trabalhos voluntários. Tem grupos também, né, de saúde mental que tem trabalhos voluntários. Então, se você pesquisar, certamente você vai encontrar preços mais acessíveis, tá? Então, isso não pode ser uma desculpa para você não se tratar, porque possibilidades tem. É só você pesquisar que facilmente você vai encontrar ajuda de um profissional de saúde para você conseguir lidar melhor com essa questão. Para quem acredita em trabalho de reprogramação de crenças, eu super recomendo agora, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, vai ter o curso de Theta Healing DNA básico com o meu pai, Wilson Valim. Esse curso é direcionado para quem está com o coração aberto para aprender essa técnica de reprogramação de crenças, né? Com o Theta Healing você aprende a acessar o estado de onda cerebral Theta, que é um estado onde o ego não vigora, e ao acessar esse estado fica mais fácil você transformar crenças negativas em crenças positivas do ponto de vista espiritual. Você consegue fazer uma transformação de consciência se você acreditar e estiver aberto a isso. Então você pode fazer o curso para se auto-aplicar ou para aplicar a técnica em outras pessoas. O Theta Healing ele é muito sistematizado, então para você que tem dificuldade de fazer cocriação, manifestação, limpeza de fragmento de alma, ou seja, da energia de outras pessoas que está em você, né, fazer uma reprogramação de crenças enquanto você era um bebê no ventre, por exemplo, das crenças que você herdou da sua mãe. Então, através do Theta Healing você consegue ter acesso a vários ensinamentos que vão te dar os recursos necessários para você fazer essas reprogramações. Então, se fizer sentido para você, se você acreditar, se essa proposta tocar o seu coração, eu vou deixar o contato da secretária do meu pai, Ana Paula, aqui embaixo no vídeo, para você entrar em contato com ela e fazer a sua inscrição no curso. O curso vai ser 18, 19 e 20 agora de fevereiro de 2022, caso você esteja assistindo a esse vídeo em outro momento. Estamos no ano de 2022, tá? Então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. E caso você não queira fazer o curso, mas queira fazer atendimento com meu pai, ele também atende online, tá? Então você pode estar em qualquer parte do mundo e fazer o atendimento com ele. O contato está aqui embaixo. É só vocês escreverem para Ana Paula, secretária, que eu tenho certeza que ela vai ter muito prazer em atender cada um de vocês que sente afinidade com essa proposta. O curso também é online, não são só os atendimentos. Você pode fazer de qualquer parte do mundo. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês. Se você chegou até o final do vídeo, deixa um comentário aqui, que eu vou gostar muito de saber quem ficou até o final. Agradeço, como sempre, o carinho e a generosidade de vocês. Eu sempre recebo comentários muito perceptivos, generosos. Fico muito feliz e grata de fazer parte dessa comuna, de poder realizar a minha missão através desses vídeos. Agradeço por quem se permite receber, né, pelas pessoas que sentem afinidade com a minha energia e abrem o coração para receber essas mensagens. Da mesma forma que muitos de vocês relatam que aprendem muito comigo, eu também aprendo muito com vocês. Sou muito grata. Somos todos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.